Setembro está acabando e setembro é conhecido principalmente na internet e redes sociais como o famoso mês do Setembro Amarelo. Mas por que a gente fala tanto nesse mês como um mês de prevenção ao suicídio e conscientização da depressão e diversas outras enfermidades da mente, se a gente não para pensar que amarelo não é uma única cor? E para formar amarelo a gente precisa de várias outras cores no processo e principalmente, por que só setembro? É estimado pela Organização Mundial da Saúde que no momento, a cada 40 segundos alguém perde a vida por conta de suicídio, o ato de tirar a própria vida. E isso não é novo. Uma das coisas que especificamente me deixam um pouco sem entender muito bem qual é o ponto de discutir o Setembro Amarelo é justamente isso, temporalidade. Existe agora uma nova tendência entre as pessoas usuárias de redes sociais, que é colocar a culpa, aparentemente, de todas as questões do mundo dentro desse pequeno cosmos que a gente inventou e que a gente usa quase todo dia para se comunicar, para saber das notícias ou para falar mal mesmo de outras pessoas. Culpar as redes sociais necessariamente por falar sobre o assunto, como se isso fosse encorajar alguém a cometer esse tipo de ato, ou então achar que isso é algo novo, um fenômeno recente, vindo com os anos 2000 e toda essa loucura de rede social, é mentira e é falho. A verdade é que existe uma coisa que não é Facebook, nem Instagram, nem Twitter, que já está há muito tempo na humanidade, como eu falei, muito antes de Cristo, e talvez isso esteja no nosso íntimo, e talvez para sempre vai estar, que é a nossa própria mente. A gente tem que lembrar que os primeiros registros, na verdade, de comportamentos deprimidos e depressivos também datam de muito antes da Era de Cristo, que é uma era que o Ocidente usa muito para referenciar as coisas dentro de um plano histórico. E é muito injusto você achar que as pessoas estão adoecendo necessariamente por conta dos tempos de agora, porque isso não é verdade. Mais injusto ainda é achar que as pessoas simplesmente adoecem do nada ou por conta de religião. Vamos fazer uma pequena recapitulação aqui do tudo que está acontecendo especificamente aqui no Brasil. A gente está falando de um país, gente, que nos últimos anos vem enfrentando simplesmente a maior recessão de todos os tempos. A gente está falando de um país que no momento a gasolina está quase R$8. E a gente está falando de um país que existem milhões de pessoas passando fome. Todos esses fatores simplesmente jogados aqui para você não dizem nada, mas a partir do momento que você se imagina como uma pessoa chefe de família que está precisando pagar a escola das suas crias, que está precisando colocar gasolina no carro caso haja uma emergência e precisa comer, você começa a se colocar na pele de outra pessoa e a sentir empatia. Esse é o sinal dos nossos tempos. A crise generalizada da economia do Brasil, alavancada, obviamente, por conta das políticas de ódio e de extrema-direita que acabaram cooptando todo o cenário político brasileiro, fazem parte diretamente do adoecimento da população. E eu vou mais além. A fome é um mecanismo de genocídio. A partir do momento que você tem uma população que não consegue se alimentar e, portanto, pensar direito, você tem uma população vulnerável. E o que eu acho extremamente injusto é exatamente isso. Por que ninguém fala das vulnerabilidades sociais no Setembro Amarelo? Porque é simplesmente tão mais fácil compartilhar uma foto de um laço amarelo nas suas redes sociais, na sua própria bolha, do que realmente pesquisar esses dados entre populações vulneráveis. Segundo a OMS, por exemplo, 79% dos casos atuais de suicídio no mundo são em países considerados pobres ou em desenvolvimento. Ou seja, países que vivem na margem o tempo todo de crises econômicas ou políticas. E um bom exemplo disso é o Brasil. Então, por que na hora de falar sobre Setembro Amarelo, por exemplo, a gente tem empresas multinacionais gigantes que ficam colocando frases motivacionais para acharem que essas frases motivacionais vão incentivar alguém a não ter pensamentos depressivos ou suicidas, quando elas fazem parte do problema? O Brasil aumentou seu número de bilionários desde que o governo Bolsonaro começou a entrar em seu regime. E você quer me dizer que essas pessoas estando bilionárias e essas empresas lucrando cada vez mais,
às custas da exploração do pequeno trabalhador, não tem nada a ver com o fato de que a gente está cada vez mais exausto no trabalho e está cada vez mais deprimido? A terceira coisa que eu quero falar um pouco aqui é sobre toda a hipocrisia que ronda a todos nós quando a gente precisa falar sobre tudo que tem a ver com a mente. Bem, a mente de cada pessoa é uma coisa extremamente complexa e por questões variadas. A gente tem questões de raça, questões de gênero, questões sociais, questões econômicas que obviamente vão pesar dentro da mente de cada indivíduo. Então, a partir do momento que muitas vezes a gente se enche a boca para falar em conselhos genéricos, e não só na internet, mas também agora, mais recentemente, até na televisão, em programas matinais de domingo, de dia de semana, sabe? A gente está fazendo uma coisa chamada generalização e não há como generalizar esse tipo de situação. Você não pode simplesmente dizer para uma pessoa jovem, um millennial, que está tentando começar a vida, está tentando pegar crédito no banco para poder realizar o seu sonho, por exemplo, de ter um pequeno negócio para salvar a si mesmo de pensamentos às vezes perturbadores, que ele simplesmente vai conseguir isso se pensar positivo, porque não vai. Isso está além do controle dessa pessoa. Talvez o que deveria ser feito é fazer com que essa pessoa enxergue essas problemáticas para que ela pare de se culpar tanto, pare de colocar tanto peso nos seus próprios ombros, quando na verdade colocar esse peso não vai fazer diferença, porque todos nós estamos completamente desatrelados a sistemas que são alheios às nossas vontades e necessidades. Mas a TV vai te falar isso? Ou a internet vai te falar isso? A empresa que colocou o cartãozinho bonito do Setembro Amarelo vai te dizer isso? Não, eles não vão falar isso para você. E o quarto ponto que eu quero tocar aqui, que é extremamente importante também, é como a gente banalizou a questão do setembro e a gente monopolizou o setembro. É o seguinte, existem várias maneiras de se conscientizar as pessoas sobre um assunto. Existem, por exemplo, alguns meses onde hospitais colocam sinais verdes para um tipo de câncer, para um tipo de doença. Existem também várias cores em meses diferentes que indicam várias coisas, e isso é um sinal para que aquele lugar possa concentrar as suas atenções e esforços para uma problemática X. Não tem nada de errado com fazer isso. Setembro é amarelo para a grande maioria das pessoas que frequentam certos espaços. As pessoas estão começando a ter conscientização disso, como eu falei, através da internet e da televisão. Mas ninguém está falando das outras cores do setembro. Ninguém está falando, por exemplo, que setembro, muito antes de ser setembro amarelo, era o setembro verde, um mês da luta da pessoa com deficiência, que, por sinal, pessoas com deficiência são extremamente vulneráveis, não só nesse país, mas no mundo todo. Vocês sabiam que pessoas com deficiência têm um risco de depressão muito maior? Vocês sabiam que mulheres com deficiência estão muito mais vulneráveis à violência de gênero do que qualquer outro grupo? Não, vocês não sabiam disso, porque a verdade é que a partir do momento que a gente se concentra em apenas uma grande problemática que está começando a ser comprada por um interesse muito maior de várias outras organizações, a gente se esquece que muitas vezes o que leva alguém ao suicídio e à depressão são esses outros fatores. E aí fico na minha cabeça pensando se talvez não seja muito mais honesto a gente admitir que não sabe de tudo. A gente não sabe de tudo e uma cor só não vai dar conta de tudo que a gente precisa falar sobre nesse mês. E não só nesse mês, mas durante toda a nossa jornada com as pessoas que estão ao nosso redor. Girassóis são, uma coisa que pouca gente sabe, indicativos quando uma pessoa está usando um cordão com girassol. Isso quer indicar que ela tem uma deficiência invisível. E eu, como uma pessoa autista, não poderia deixar de falar sobre essa questão. Uma pessoa autista que usa girassóis, ela é muito mais vulnerável à depressão. Vocês sabiam que a maior causa de morte entre pessoas autistas adultas hoje é o suicídio? Ou seja, eu, pessoa adulta e autista, estou muito mais propensa a vir a padecer por conta desse mal que tanto falam no Setembro Amarelo do que qualquer outra pessoa. Mas ninguém fala sobre isso. As pessoas não falam, por exemplo, que a depressão é a comorbidade mais comum entre pessoas autistas de todos os níveis de suporte, mas especificamente no primeiro nível de suporte, que é aquela pessoa que chamam às vezes de autofuncionamento. Aquela pessoa que é autista, mas ela consegue manter conversas e executar certas tarefas do dia a dia. E isso é triste.
É triste que eu, Alice, convivi a minha vida inteira justamente batalhando contra a depressão, ansiedade generalizada e uma série de outros medos. Eu já tive tentativas de suicídio e eu não sabia por quê. Eu tive a sorte de melhorar com vários outros tratamentos associados, mas não saber que eu era autista esse tempo todo, com certeza teve um peso terrível na minha saúde mental. E já que a gente fala tanto de saúde mental, aliás, qual é o problema de diagnóstico? Às vezes, eu percebo que a sociedade quer evitar o suicídio e a depressão, mas não quer falar suicídio, não quer falar depressão. As redes sociais bloqueiam postagens e diminuem o alcance de postagens que têm essas palavras. As pessoas demonizam medicações psiquiátricas. As pessoas acreditam que manicômios deveriam voltar. Tudo isso em prol de uma sociedade funcional. Aliás, o que é ser funcional? Porque a partir do momento que você diz para uma pessoa que para ela funcionar, ela não pode ter tristeza, ela não pode sentir raiva dentro dela, você está violentando essa pessoa e relativizando a capacidade dela. E para mim, tudo isso não está sendo falado. As pessoas não estão falando sobre isso. Então, novamente eu me pergunto, para quem está servindo essas discussões? Por que a gente não está falando em gênero? Por que a gente não está falando em raça? Por que a gente não está falando que pessoas pretas e pobres estão também muito mais propensas à depressão no Brasil de 2021 do que qualquer outro grupo? Você não vai ver as pessoas falando isso no Setembro Amarelo. Porque talvez seja esse o problema. A gente está atribuindo uma caixa. A gente está colocando as coisas numa caixa amarela e enviando para qualquer lugar, sem saber direito se vai ter alguém para receber ou não. E eu acho isso ridículo. Desculpa, mas eu acho isso ridículo. Eu acho que, se vocês querem falar sobre isso, que seja de uma maneira responsável, que seja de uma maneira que você consiga entender que antes do indivíduo vem a sociedade. E que, se você não discute vários problemas da sociedade e como ela está funcionando, você não vai conseguir chegar no seu objetivo de maneira tão rápida.